Bom dia, eu sou a Raquel Chiarani, do Paraná, e hoje eu vou falar o que eu aprendi com a Bela. Eu não sou inscrita do Facebook, eu apenas acompanho os ensinamentos da Bela pelo canal do YouTube, e o que eu aprendi com ela foi colocar as orquídeas em tronquinhos. Eu tenho vários dendróbios, olho de boneca. Eles se dão muito bem aqui na minha região. Praticamente todos estão em tronquinhos ou em coquedamas. Então eu aprendi a fazer coquedama com a Bela também. Aqui eu tenho uma coquedama de babosa. Eu aprendi a técnica da rosa do deserto e apliquei nessa coquedama de babosa. Ela tá indo muito bem. Aqui eu tenho um tronquinho recentemente replantado de Cattleya, que essa Cattleya ela estava num tronco um pouco maior, uma raiz invertida no chão, aqui no cantinho do meu orquidário, que seria nessa parte aqui, nesse tronco, porém ela encheu de cochonilha. Eu tive que replantar, acabei tirando ela do chão e repassei ela para esse tronquinho. Então ela foi amarrada, coloquei um pouquinho de esfagno e as trouxinhas, que eu também aprendi com a Bela. Aqui eu tenho mais olho de boneca. Aqui uma coquedama de olho de boneca. Essa coquedama ela foi feita com uma mudinha. Já tá bem grandinha, bem enraizada. Aqui eu tenho mais uma, tá enorme, mais alguns tronquinhos. Mais uma, cortada a raiz zero, quando foi replantada. Então dá para perceber que a técnica funcionou muito bem, porque tá bem enraizada. Aqui eu tenho uma Cattleya no nó de pinho, plantada por fora, bem enraizada. Eu acho que aquilo lá em cima é uma espata floral, não tenho certeza. Meu conhecimento não é assim tão adiantado para dizer se é ou não. O que mais que eu aprendi com a Bela, além de fazer as trouxinhas de adubação diária, fazer as coquedamas, cortar as raízes, plantar em tronquinhos. Aprendi também a fazer o tronco supostamente ecológico, aquele com tela de galinheiro. Aqui eu só encontrei a tela de galinheiro, que é aquela mais flexível. Plantei olho de boneca para fazer um teste. Aparentemente tá indo bem, são algumas mudinhas. Cortei raiz zero também, então até dá para perceber que ela tá começando a soltar as raízes. Não faz muito tempo que eu fiz esse tronquinho, deve fazer uns 3 meses mais ou menos. Aqui eu tenho uma Phalaenopsis no cachepô. Esse cachepô eu acabei fazendo, porque aqui na nossa região dificilmente a gente encontra cachepô de madeira boa para comprar. Então eu acabei fazendo com... Eu não lembro qual que é a madeira, mas é a mesma madeira que foi feito o percolado. É uma madeira dura, resistente, que pode ficar na chuva. Aqui eu tenho mais uma Cattleya, bem enraizada. Várias plantinhas, kit de espécies, estão indo. Não posso dizer que elas estão 100% perfeitas, mas pelo menos até agora não morreu nenhuma. Ali no cantinho eu tenho uma plantada no coco do lado de fora. Elas estão com as folhas um pouco retorcidas, mas essa e essa daqui eu já ganhei elas um pouco debilitadas. Então assim, tanto que dá para ver que os brotinhos novos estão vindo bem. Aqui eu tenho a minha chuva de ouro, que pela primeira vez está florindo comigo. E aqui eu tenho uma que já está acabando a floração.
E foi uma das primeiras orquídeas que eu plantei num cachepô aberto, uma jangadinha improvisada com a madeira que eu tinha na época. As raízes dela estão bem compridas e provavelmente elas estão indo em direção à umidade, que é aqui no laguinho. Aqui eu tenho mais algumas. Esse cachepô, que ele é mais bonitinho, mais perfeitinho, é de uma planta que eu comprei junto de um kit com o Felipe. Aqui tem mais um tronquinho ecológico de olho de boneca. E ali são mais algumas catileias lá no fundo. Uma coquedama de enfal, que está vindo com hastezinha. A princípio, eu tinha sombrite nessa parte, mas como é uma área que é de convívio, nós acabamos optando por colocar o policarbonato para poder ficar sentado aqui. Eu tenho algumas Phalaenopsis em coquedamas, mas estão no lado posterior da minha casa. Deixa eu dar um pulinho lá, só para vocês terem uma ideia de como elas estão. Só um pouquinho. Que são essas daqui. Recentemente eu tive que refazer a coquedama, porque ela já faz um tempinho que eu tinha feito e ela começou a se soltar. Então acabei colocando o fio de nylon e mais o barbante, que é de raça lá de sisal. Elas estão... Essa daqui é uma coquedama de denfal, tá dando um takezinho. E aqui eu tenho mais uma de Phalaenopsis que também tá dando 2 cakezinhos. Não sei se vai dar pra ver, ó. São 2 cakezinhos. Então, a princípio, elas estão indo bem. Aqui eu também tenho um laguinho para manter a umidade. Não só isso, eu tenho tartarugas. Mas, a princípio, aprendi que as orquídeas precisam de muita umidade. O que está sendo proporcionado pelos 2 laguinhos, tanto do lado, esse aqui dos fundos quanto o da frente. E assim, tenho muito a agradecer a Bela por tudo que ela ensinou, por tudo que eu aprendi no YouTube. Com isso, eu estou conseguindo ter orquídeas e não matá-las. Claro que assim, eu ainda não sou uma expert, não sei tudo. Tem algumas orquídeas que eu considero que elas às vezes não estão tão bem, tipo essa daqui que tá com a folhinha um pouquinho murchinha, que eu acredito que deve ser um pouco de ou falta ou excesso de umidade, que eu ainda não sei diferenciar. Mas a princípio eu fico feliz porque elas estão dando raízes e já tive várias que deram floração. Então, Bela, agradeço muito a você, aos seus ensinamentos e por ser essa pessoa maravilhosa que foca em ajudar as outras. Um beijo e boa semana a todas. Obrigada.